Saudações atuais a você que nos acompanha aqui no Cidade Atual Podcast toda semana no nosso canal no YouTube. Aproveite, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, envie o nosso vídeo ao vivo para os seus amigos, assim eles vão poder também conhecer o nosso Cidade Atual Podcast, os nossos entrevistados, as nossas ideias. Hoje, mais uma vez, como todas as semanas, estamos recebendo aqui no Cidade Atual Podcast dois convidados muito especiais. Eles são da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, nossa Unifespa, e são os atuais reitor e vice-reitora. Eu estou falando, claro, Francisco Ribeiro da Costa, reitor da Unifespa no quadriênio 2020-2024, professora Lucélia Cavalcante, vice-reitora, ao lado do professor Francisco, que, aliás, estão concorrendo à reeleição na instituição de ensino superior referência na região, e para falar sobre esse processo eleitoral e para fazer aqui também um balanço dos últimos 4 anos de gestão, a gente está chamando eles aqui. Primeiro, eu quero agradecer a presença do senhor professor Francisco, professora Lucélia, e agradecer. Boa noite. Boa noite. Meu caro, primeiramente gostaria de agradecer ao convite para vir falar da nossa universidade, para vir falar do balanço da nossa gestão nesses quase 4 anos, para falar também da nossa candidatura, né? Eu sou Francisco Ribeiro, sou natural de Bujaru, passei no concurso na UFPA ainda em 2006, estou aqui há quase 20 anos, sou professor da Faculdade de Geologia e numa das coincidências do destino, acabei virando reitor em 2020, setembro de 2020. E de lá para cá, nós viemos aprendendo a ser reitor, né, com todas as dificuldades impostas, e estamos aí até agora. Boa noite, obrigado, professora Lucélia, por ter aceitado o convite, por se fazer presente aqui no nosso podcast. Boa noite, né? Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, né, não somente de estar dialogando com a própria comunidade universitária, mas também com a sociedade, né, que tem se interessado por todo esse debate, né, em torno das eleições na Unifespa, né? Então, a gente chega nos locais e as pessoas estão comentando, né, sobre as eleições, sobre o que está acontecendo na universidade. Então, é muito importante um espaço como esse, né? Como se apresentou o professor Francisco. Eu sou paraense, oriunda de Altamira, né? Mas assim já me considero marabaense porque vim para cá com minha família aos 4 anos de idade, né? Então Então, sempre viveu aqui. sempre vivi aqui, toda a minha escolarização para fazer a pós-graduação, né, numa área específica, que era o único lugar no Brasil que tinha essa área, que era a pós-graduação em educação especial, né, na Federal de São Carlos, em São Paulo, no interior de São Paulo, onde eu fiz o mestrado e doutorado, então retorno, né, para atuar. E com uma trajetória, né, de ter sido professora de educação básica desde 1998, no meu segundo ano de universitária, né, já me tornei professora de educação básica, alfabetizadora, né, formadora de professores, coordenadora pedagógica de diversas escolas públicas, né, de Marabá, e venho nessa trajetória trabalhando especialmente com política de formação de professores, né, na região, depois de ingressar na Unifespa, né, na qual o FPA fui aluna de pedagogia, fui professora substituta na sequência, depois fui técnica 10 anos, técnica pedagógica, e ao final da pós-graduação, né, concorri, né, a um processo seletivo, concurso público, e então me tornei professora adjunta da Faculdade de Ciência da Educação. Então, muito obrigada pelo convite, pela A oportunidade. gente que agradece. Discutir educação é sempre muito proveitoso e importante diante do contexto atual, né? Professora Lucélia, professor Francisco. Cabe lembrar aos nossos espectadores que nós estamos aqui no Cidade Atual Podcast numa sabatina aos candidatos já à reitoria da Unifespa. Nós já ouvimos aqui o candidato Maurílio Monteiro, candidato pela Chapa 1, e hoje nós estamos aqui recebendo então o professor Francisco e a professora Lucélia, que concorrem pela Chapa 2 lá na Unifespa. Mas antes da gente iniciar essa conversa sobre o processo eleitoral que está ocorrendo, eu queria entender primeiro como os senhores chegaram à reitoria
da instituição. O professor Francisco já sinalizou aqui que foi um acaso do destino, né, vamos dizer assim, lá em 2020, quando ele foi nomeado para assumir essa função. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a nossa audiência como foi, como se deu aquele processo de nomeação. Bom, nós fazemos parte do mesmo grupo, né? Eu era diretor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, e antes, né, em 2019, o então presidente Bolsonaro lançou uma medida provisória que obrigava que as universidades tivessem eleições mais consulta. O que nós estamos fazendo agora é uma consulta, mas naquela época foi eleições. E que essas eleições tivessem pelo menos 3 candidatos. Esses 3 candidatos comporiam uma lista tríplice que o presidente da República escolheria um dos 3 nomes. Habitualmente, do presidente Lula à presidenta Dilma, sempre se escolheu o primeiro colocado. Então, nós defendemos, eu defendia, eu defendo agora, que se escolhesse o primeiro colocado. Foi, né? Nós fizemos todo esse arranjo. Foram 3 candidaturas do mesmo grupo. Eu, o professor Maurílio e o Fábio, que também era diretor, né? Tínhamos tentado convencer outras pessoas a lançarem candidatura dentro desse projeto, que era para que nenhum outro candidato que não fosse do campo progressista entrasse e fosse nomeado independente da posição em que ele estivesse. Fizemos isso, o professor Maurílio, cujo objetivo era esse, teve uma votação expressiva, como foi o projeto, né? E ele arranjou toda a documentação, passou no conselho e enviou a lista para o MEC. Eu tranquilo de que não seria nomeado, continuei fazendo os meus projetos, trabalhando na Pró-Reitoria e executando trabalho de campo, mesmo no período da pandemia. E eu comecei a receber muitas ligações, eu só via o meu telefone pipocando o WhatsApp, pipocando o WhatsApp. De quando eu saí de casa até chegar lá na universidade, devia ter umas 300 mensagens de WhatsApp. Quando eu saí do Nossa, carro, que eu peguei o elevador, eu fui abrir. A primeira mensagem que eu vi foi a cópia do Diário Oficial. o print ali. Eu fiquei assustado. Subi, falei, entrei no gabinete, aquele alvoroço lá, falei com o então reitor, ele disse assim, pois é, você foi nomeado. Eu falei, cara, eu não tenho condições de assumir essa universidade. Eu vou renunciar. Eu não tenho condições psicológicas, eu não tenho condições de assumir. Ele bateu na mesa e disse assim: olha, renunciar não é opção. Se você renunciar, no outro dia o presidente coloca o interventor aqui. Aí seria pior. Aí seria pior. Eu disse: olha, então eu só assumo a universidade se eu tiver apoio da comunidade acadêmica, já que eu não venci as eleições. Então, nós temos que fazer toda essa articulação. A Síria aqui Conversou, atrapalhando a conver- inteligência. conversou com os diretores, né, chamou os diretores de institutos, diretores de faculdade. No dia seguinte, no dia 16, nós fizemos uma reunião, uma grande reunião, em que eu falei: olha, gente, eu só assumo essa universidade se eu tiver apoio da comunidade acadêmica. Tanto que vários institutos escreveram cartas de apoio, dizendo que, na verdade, era o professor Maurílio que deveria ter sido nomeado reitor, mas que o professor Francisco não fez nenhuma movimentação, como eu não fiz articulação nenhuma, né? Eu não coloquei ninguém de fora da universidade, ninguém ligado ao presidente ou aos deputados. Eu mantive, inclusive, metade da equipe do então reitor. Eu ofereci para ele, disse assim: olha, cara, já que o projeto foi gerido por você e nós fazemos parte desse projeto, você tem que ser o vice-reitor. Ele falou: não, eu não quero ser vice-reitor. Tá bom, então vamos montar a equipe. Ele falou: eu também não quero montar a equipe. Eu vou fazer a transição, como tem que ser feito. Ele passou 2 semanas fazendo a transição, me mostrando todos os problemas, todos os processos importantes,
principalmente os processos de PAD que estavam em Sim. andamento e outros diversos processos. Quando ele terminou de fazer isso, ele me disse uma frase que no início eu não entendi, mas logo depois me caiu a ficha. Ele falou: Olha, Francisco, eu não vou fazer parte da gestão, não vou influenciar a gestão, não vou atrapalhar. A partir de agora, se errar, foi tu, se acertar, foi tu. Então, a gestão da universidade é sua. Então, foi esse o start da gestão. Professora Lucely, como foi ali que o professor Francisco chegou até o seu nome para embarcar nessa missão junto com ele, diante de todo aquele contexto? Primeiro é importante salientar que eu também integrava, né, um cargo de confiança na gestão do professor Maurílio. Fiz um projeto no retorno da minha licença maternidade, de criação do núcleo de acessibilidade, apresentei para ele, para o então vice-reitor, né, argumentando na legislação da necessidade. Então foi criado esse núcleo, eu assumi esse núcleo em 2014, né, e fiquei até 2020, que tornou, né, esse trabalho da equipe, né, especialmente destaco aqui dos bolsistas e estudantes, que a gente não tinha técnico formado, e que tornou a Unifesp a referência nessa área de inclusão na educação superior. E como muito bem contextualizado, todos nós fazíamos parte, né? E inclusive eu não votei no professor Francisco, eu votei no professor Maurílio e fiz campanha para ele, né? Já que se fazia parte de um projeto. Compreendi que esse convite, primeiro ele me liga no meio da semana, numa quarta-feira, e disse que eu permaneceria no cargo de coordenadora do núcleo de acessibilidade, que fiquei super feliz, né? E no domingo ele me manda uma mensagem querendo conversar comigo. Eu falei assim, pronto, ele vai me tirar do núcleo de acessibilidade, né? E já fui com um sentimento Pronto, assim já vou sair. de tristeza, né? Ele deve ter encontrado alguém e tudo. E aí quando eu chego lá, ele realmente queria Queria me tirar. tirar, mas para uma missão mais desafiadora ainda, né? Que nunca fez parte dos meus projetos pessoais, apesar de ter uma trajetória, né, de atuação na universidade, em gestões, mesmo sem reconhecer claramente, quando eu falo, minha experiência em gestão, fui coordenadora de extensão do campus da UFPA de Marabá, primeira coordenadora de extensão, em 3 gestões, inclusive do campus, né, de Marabá, até a minha saída para o mestrado. Então, vinha de uma tradição de conhecer muito sobre a extensão, a pesquisa na própria UFPA, porque tinha o coordenador do campus da época, ele dizia assim, eu era pedagogo que tinha, me levava mesmo, ele não tinha vice. Então, eu acompanhava ele em todas as reuniões em Belém, essa iniciação de entender como funcionava a pesquisa, a extensão, o planejamento, o primeiro planejamento de gestão do campus, a gente conduzia um debate ampliado para essa construção com todos os setores. Então, vinha dessa experiência que eu só reconheci ela vivendo a vice-reitoria. Então, quando ele me chama nesse domingo, me pede uma ajuda, eu achando que era para ajudar a indicar pessoas que eu já conhecia para os cargos, e aí ele me fala assim, não, preciso de sua ajuda, ele tinha umas anotações, sua ajuda aqui, aí tinha um círculo, e eu tentei aproximar para enxergar o que estava escrito, né, e estava escrito vice-reitoria. Aí eu entendi, ele quer que eu, nossa, que honra, ele quer que eu ajude ele a escolher alguém para vice-reitoria. Ah, ainda não tinha caído a ficha, né? Aí eu falo isso para ele, sim, professor, Tinha eu feito o posso convite ajudar. ainda. E aí ele fala assim, não, eu quero você para a vice-reitoria, né? Então, de imediato, o meu impacto foi assim, dizer assim, não, isso não é para mim, não faz parte dos meus planos, assim. E fiquei muito nervosa e chorei, inclusive, acho que era um misto de emoção e susto mesmo, né? E ele me pediu para pensar até o dia seguinte. Né? Então, conversei com pessoas assim muito próximas, assim, com muita experiência. Tentei conversar com o professor Maurílio, inclusive acreditando que essa indicação adivinha dele, né? Mas ele não me atendeu. E conversei com outras pessoas assim próximas da família, inclusive, né? Meus pais que não têm escolaridade, né? Não tinha na época. Meu pai já é falecido há 2 anos e aí, então, eles me aconselharam, né, mesmo sem entender muitas coisas, assim, dizer assim: "Olha, isso é uma missão.
que foi dada na sua mão e não existe opção de você dizer não. Foi as palavras do meu pai. E o apoio também de todas as pessoas que eu conversei, nenhuma disse não vai, não aceita, confiamos em você. E é um momento da universidade que a universidade precisa também de você nesse processo. Então, o aceite ele foi muito nessa conotação pela universidade, acreditando que a gente estava realmente dentro de um acordo coletivo em prol da universidade naquele momento histórico que era muito difícil, né? Não precisa a gente retomar aquele cenário que dá até calafrios assim de lembrar, mas assim foi nesse sentido e acreditando realmente que a gente ia ter apoio de todos aqueles que votaram. Eu acho que importante o professor Francisco destacar e que é nossa posição é a questão de ser dele ter sido nomeado especificamente por quem presidia o país naquele momento foi o mesmo que nomeou todos os outros reitores. Era ele que era o presidente, então não poderia outra pessoa nomear, porque muitos colocam, Todos ele os foi 69 nomeado, reitores. né? E outra questão de ser legítimo e ilegítimo, o que para a gente, comunidade universitária, comoveu, indignou, foi o fato do professor mais votado, né, não ter sido nomeado. Isso é posição de todos nós, né? Mas assim, chamar de ilegítimo algo que está na legislação, a legislação diz lista tríplice. O presidente ou presidenta nomeia quem está na lista tríplice, né, como ele colocou. Então, do ponto de vista legal, não é ilegítimo nomear qualquer um dos três nomes, né? Mas assim, nós fomos taxados, né, de ilegítimos em muitos momentos, inclusive quando quisemos homenagear professor Idelma e professor Maurílio, né, na comemoração de cada ano da Unifespa, né, e recebemos então uma resposta. Foi aí que a gente percebeu que aquela união pró-universidade tinha sido rompida, né? Então, nós nos sentimos realmente, nós estamos no barco com quem está com a gente e vamos tocar esse barco, né, pela universidade e pela comunidade universitária. Professor Francisco, o senhor foi nomeado, é um ato, como a professora Lucélia me destacou aqui, um ato legal, né? Só que não foi bem recepcionado pela comunidade acadêmica em razão de todo aquele contexto, a nomeação ter partido de um líder nacional não muito bem avaliado dentro do campo universitário. Eh, Hoje, o que impede de o presidente escolher algum outro nome? Vai se formar uma lista tríplice ou apenas um nome será encaminhado para indicação, para nomeação da presidência da República este ano? Olha só, antes de te responder essa pergunta, eu vou falar de uma ação que a nossa Associação de Reitores, que é a ANDIFES, né, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior. Nós encaminhamos para o Congresso um projeto de lei, tá, que, eh, determina, né, que só um nome vá para a sanção presidencial. Eu fui representante da ANDIFES no Congresso, acompanhei diversas sessões. É uma deputada federal lá de Minas Gerais, eu não lembro o sobrenome dela, mas é Ana, é uma deputada federal do PT, era uma comissão suprapartidária. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, né, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, depois foi para o plenário da Câmara, foi aprovado sem modificações e está no Senado agora. Então, assim, nós defendemos que o primeiro da lista sempre seja nomeado. O presidente Lula tem a tradição de nomear o primeiro da lista. Sempre. Em nenhum momento das centenas de reitores dos institutos federais, das universidades, ele nunca nomeou nenhum reitor que não fosse o primeiro da lista. Então, eu acho que esse risco não corre com esse presidente. Então não há uma possibilidade de uma Não, nomeação, até porque não vai dificilmente. se formar, ou ainda vai se formar a lista tríplice porque esse projeto Não, não foi é, aprovado. não foi aprovado ainda. Então, nós ainda estamos trabalhando com a legislação antiga. Então, nós vamos mandar para o Congresso uma lista tríplice. Né? Nem que nós. Vai o primeiro, que foi o vencedor da consulta, aí vai dois outros nomes que geralmente são escolhidos entre pessoas do Conselho. Como neste ano só concorrem o senhor e o professor Maurílio,
Então seria uma lista dupla, em tese. Em tese seria uma lista dupla, mas o Com- conselho coloca mais um nome. Ah, e esse nome, existe algum critério, professora Lucélia, para ser escolhido? Não, o próprio conselho escolhe esse nome, né? Aham, o conselho É o que, consumo, é o que gera esse conselho processo. universitário. todo o Exatamente. debate, né, em torno disso, até para se decidir se vai ser um nome, né, se porque eu ouvi aí também a entrevista, né, do professor, é tudo no conselho, não é Uhum. eu, ele, né, mas Não assim, sou eu que decido, o que né? é importante é que, assim, todos nós primamos sim pelo princípio da democracia. Então, a gente quer quem seja mais votado, escolhido pela comunidade, vá ser a pessoa nomeada, empossada, né? Mas, assim, lá na instância, quando se ter o final da consulta, né, que será no dia 27, e a tramitação interna, que vai ser conduzida pelo atual reitor, né, que está em exercício, é o conselho a instância máxima desse debate, e a gente tem certeza, né, que independente de que lado cada conselheiro esteja, todo mundo ali vai estar primando por esse princípio democrático, né, e que de fato, nesse outro momento histórico, político que a gente se encontra, de fato a vontade da comunidade universitária, né, ela seja efetivada, mas no âmbito desse debate no conselho, que tem representante estudantil, que tem representante técnico, que tem representante docente, né, que é uma instância democrática importante e reconhecida da nossa universidade. Em razão do processo, vocês se desincompatibilizaram temporariamente dos Sim, sim, cargos. sim. Quem assumiu a reitoria foi o decano do nosso consumo. Foi uma decisão que partiu de vocês ou vocês tinham essa obrigação de desincompatibilizar em razão da consulta? Não, isso foi decidido pelo Conselho Universitário. Então, o Conselho Universitário ele está acima do reitor. No caso, eu sou o presidente, né? Era até então, mas quem decide são os conselheiros. Se os conselheiros, no caso, decidissem pela permanência, beleza, porque não existe nenhum óbice da lei para que o reitor e a vice-reitora se afastem. Eu vou te dar só um exemplo da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que Uhum. também está no processo eleitoral lá, e o reitor não se afastou. O que foi que ele fez? Ele tirou férias, né, para Uhum. fazer campanha. No nosso caso, não, nós nos afastamos e o professor Denilson, que é pró-reitor de ensino de graduação, assumiu a reitoria nesse período. Então, no momento em que ele assume a reitoria, corta-se os laços. Eu não tenho nenhuma relação com o reitor. Ele tem que tomar as decisões que forem importantes para a universidade. Não pode me consultar, não pode consultar a vice-reitora, ou seja, ele tem total autonomia para Autonomia. gerir a universidade. E ele Perfeito. assumiu por ser decano, que é a legislação É. específica Que é o da mais antigo do universidade, conselho, né? mais antigo, No caso, então, de haver uma vacância dos cargos na reitoria, o assumiria, decano, O nessa decano, lógica, o o mais decano do decano, antigo do Consul. conselho. exatamente. Eu Isso. perguntei para a professora Lucélia, professor Francisco, mas vou perguntar diretamente ao senhor. O que lhe levou a escolher o nome dela para lhe acompanhar nessa missão como vice-reitora? O senhor queria nomear uma mulher? O senhor recebeu alguma indicação do nome dela? Na verdade, quando nós fizemos 3 debates em 2020, né? E alguém me perguntou, como naquela época não era candidato dupla, né? Candidato a reitor e Não vice-reitor, me, não me recordo mesmo. era só candidato a reitor, Sim. tá? Aí alguém me perguntou, e aí, quem vai ser o teu vice-reitor? Eu falei, olha, quem vai ser o vice-reitor eu não sei, mas vai ser uma vice-reitora. Ah, isso o senhor já tinha em mente. Isso, não, isso aí eu já tinha em mente. E nós formamos um grupo de trabalho, assim, que eu assumi, com várias pessoas, com várias mentes, que não comporiam a, a gestão, entendeu? Olha, eu quero pensar nomes para colocar nas pró-reitorias. E um dos nomes mais importantes é o nome da vice-reitora. Então a gente escolheu 3 nomes, né? E a gente avaliou os 3 nomes e chegamos à conclusão que o nome da professora Lucélia era o nome que mais se alinhava, que mais tinha aderência com a universidade pelo fato da vida dela. Ela foi estudante, foi técnica, professora deste campus, né? Ou seja, tem uma ligação umbilical com o que se tornou a Unifespa. Então,
Por isso eu fiz o convite, né? Uma pessoa que tem uma capacidade acadêmica impressionante, que tem uma capacidade de gestão também muito boa e que tem uma ampla, um amplo conhecimento das questões relacionadas a pessoas com deficiência, é a especialidade dela e é algo que a nossa universidade não tinha como, digamos, objetivo, era algo muito frágil. Então, foi nesse sentido que nós escolhemos ela e fizemos o convite na esperança dela assumir. Ela tomou um susto, se recompôs, mas aceitou. Vamos falar agora então dos planos que vocês estão apresentando à comunidade acadêmica, aos discentes, técnicos e docentes da Unifespa para este processo eleitoral que está ocorrendo. Quais são as principais iniciativas que vocês buscam, vocês estão encampando e buscam imprimir na comunidade acadêmica para esse processo deste ano? Olha, a gente vem de uma gestão que foi uma gestão de muito sacrifício, né, de muito aprendizado, de muita escuta. Nós fizemos o nosso Fala Unifespa, como eu te falei agora, pouco antes de iniciar essa entrevista, e a gente ouviu a comunidade, fizemos 65 reuniões em 2023. A gente já tinha feito antes, mas essa foi mais qualificada, porque a gente dividiu alunos, técnicos e professores. Então, nessa escuta, nós conhecemos de fato, desde lá da base, os problemas que a universidade vem apresentando, em todos os setores. Então, nós temos 18 linhas de ação dentro do nosso plano de gestão, né? Que vai desde o ensino de graduação, fala da pesquisa e inovação, internacionalização, esporte e lazer, assistência estudantil, planejamento institucional, estratégias de gestão, tecnologia da informação e comunicação e infraestrutura. Para além disso aqui, nós temos um outro documento que vai anexo aqui, que a gente chama de Plano de Consolidação e Expansão da Unifesp, que ele é dividido em 4 eixos. As nossas universidades federais, elas têm passado ao longo dos últimos 10 anos um esvaziamento dos seus orçamentos. Para você ter ideia, as universidades federais em 2013 tinham um orçamento de custeio. O que é orçamento de custeio? É o que mantém a vigilância, é o que mantém o pessoal de limpeza, manutenção de ar-condicionado, manutenção predial, manutenção de elevadores. É uma gama muito grande de gastos para o funcionamento da universidade, pagamento de energia, pagamento de terceirizados para fazer limpeza, ou seja, são muitas questões. Então, as universidades federais brasileiras recebiam, em 2013, 9,5 bilhões de reais. Esse investimento caiu nos últimos anos. Caiu. Então, ele veio caindo e foi mais acentuado de 2019 para 2021. 2019 era 8,1 bilhões e 2020 caiu para 7,1 e 2021 5,6. Chegando em 2023 com a aprovação da LOA, né, a última LOA para 2024, 4,95 bilhões. Ou seja, menos da metade. Menos da metade. Detalhe, nesse período foram criadas 10 novas universidades. Nesse período em que nós estávamos na universidade, nós finalizamos todas as obras, com exceção de uma, que foi o restaurante universitário, porque a empresa faliu, criamos outras obras, ou seja, no total, desde que nós assumimos, foram construídas 19 mil metros quadrados de área construída, de área útil para ser usada, como laboratórios, como sala de aulas, como áreas de acessibilidade, que nós inauguramos recentemente as áreas de acessibilidade da unidade 1, que fica lá na folha 31, na unidade 2, lá na folha 17, e em vários campi da Unifesp, como lá em Xinguara, e estamos fazendo lá em Santana do Araguaia, lá no IEA. Detalhe, com um orçamento reduzido. Para você ter ideia, nos últimos
quase 4 anos, o nosso orçamento em relação aos últimos 4 anos da última gestão é 26% menor. Ou seja, quase um terço, nós trabalhamos quase um terço menor de orçamento nesses últimos anos. Então, isso criou muitas dificuldades, isso criou muitos desafios para que nós pudéssemos gerir a universidade. Então, isso foi um problema sério. Professora Lucélia, você vinha de um núcleo de acessibilidade, o professor Francisco tocou aqui nessa temática. Enquanto vice-reitora, você pode destacar ações em prol dessa área na Unifespa? Tá, gostaria, mas antes queria também complementar um pouquinho a fala dele, né? Diante desse cenário orçamentário, tivemos que tomar muitas decisões, né, difíceis entre ampliar, né, em linhas de ações, por exemplo, investir. Por que investir na internacionalização? Porque os cursos eram avaliados tanto de pós-graduação nesse nosso período de gestão, como também os cursos de graduação, e esse tornou um elemento central, né, e decisivo também na atribuição, né, de notas nas avaliações dos cursos. Tivemos que tomar decisão com cuidado com a vida, né, comprar, por exemplo, algo que não estava nos nossos orçamentos, que são os equipamentos de proteção, né, individual. Então, aos testes de Covid. Então, muitos dos recursos, assim, às vezes, apesar dessa restrição, nesse momento ainda de pandemia e pós-pandemia, retorno presencial, a gente teve, né, muitas decisões que elas não foram de cima para baixo. Até pela minha experiência na área da educação como um todo, como professora, né, advinda da educação básica também, nessa experiência de campus, a gente começou a trabalhar através de grupos de trabalho, né, GTs, nos quais tinham a participação ampliada, né, também de discentes, de docentes que pudessem opinar, propor, criticar, discutir, né, com vários embates também por diferentes, né, perspectivas, mas nesses espaços você sentia uma produção coletiva, né, mesmo com os dissensos, com as diferenças, com os conflitos, né, que são importantes também. E aí então a gente foi compondo essas decisões que chegavam como minuta no conselho, também uma instância de debate, porque muitas vezes você está no conselho, você representa uma categoria, e eu já representei categoria técnica, por exemplo, você não tem tempo hábil de ouvir a categoria para você votar todos os temas de uma reunião. Então, quando você tem uma discussão de base, essa decisão chega, olha, ela foi referenciada pela comunidade, pelo GT específico A, GT específico B, que todas as pró-reitorias e setores, então, debatiam. Então, muitas digamos, das decisões tomadas com essa restrição orçamentária, elas foram tomadas, sim, de forma democrática, né? Então, em verdade, quando se diz que não é discutido todo esse planejamento, né, toda essa distribuição de verba de uma forma democrática, né, através de seus institutos, e sempre todo planejamento você começa com o que aconteceu no ano passado, né, o plano de gestão orçamentária, por exemplo, a gente tem o do ano passado, leva para o debate, né, reflete aqui em cima, olha, a situação é essa, os cenários é esse, mas quais demandas têm se apresentado, né? Então, quando a gente retorna para o debate com os institutos, o que muda? Então, há uma autonomia, né, nessas decisões específicas orçamentárias e também, né, como a gente fala, alguns dos recursos que concentra na reitoria, a gente, quando se concentra na reitoria diária, passagem, tudo, eu vou usar só um exemplo assim, claro, os alunos de São Félix do Xingu, da Engenharia Florestal, nunca tiveram oportunidade de se deslocar para conhecer o trabalho numa outra cidade, né, de empresas que envolvem áreas de formação deles. E aí, por muito tempo, durante o ano, a professora tentou uma viagem, né? Então, a gente tinha que decidir entre dar uma oportunidade para esses alunos conhecerem, experimentarem uma formação teórico-prática, sair dali de São Félix do Xingu, né? Então, para você ver que tem, quando a gente, alguns dos recursos que é para deslocamento de reitor e vice-reitora e pró-reitores nos fóruns importantes que tem de cada um, a gente tomava a decisão de não ir,
e muitos para poder atender demandas específicas, né? Então, nesse sentido, é importante o aluno, né, o discente entender como se dava, né? Ali na pandemia estavam muito afastados, depois do retorno presencial se iniciou uma aproximação, né, com os estudantes, mas durante muito tempo ficou cada um do seu lugar e muitas vezes não se podia acompanhar. A gente ficou muito tempo sem representação estudantil nos conselhos, né? Então a gente lembrava, incentivava, não tinha ali naquele momento pelas eleições, né, que eles, né, não conseguiram mobilizar e somente depois, mas nunca a voz dos estudantes, né, foi negligenciada, já que ele é o sentido central. Na política específica, tanto de ações afirmativas em geral, a gente tem, além dos núcleos, que são órgãos assessores, que é o NUAD e o NAIA, né? O NUAD, ele trabalha com a questão da equidade, diversidade, envolvendo diferentes grupos, né? Camponeses, indígenas, quilombolas, a questão das mulheres, né? De gênero, LGBTQIA+, né? Esse grupo também é debatido, né? As políticas pensadas especificamente. E a gente, na nossa gestão, a gente priorizou dentro desse campo, olha, avaliar os impactos da ação desse órgão nos anos anteriores e o que a gente precisava, né, para os alunos, esse contato direto com os alunos indígenas. Eu não era da área do NUAD, mas os alunos indígenas e as suas famílias me procuravam no Facebook para eu ajudar a fazer matrícula, por exemplo. Né? E assim, os núcleos, tanto no AD como no NAI, ele tem um papel desse contato direto com os estudantes que são perfis. O NAI é com o perfil de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e superdotação. O NUAD com esses perfis que eu comentei. Não é? Então, são responsáveis por coordenar ações, eles não são alunos deles, como às vezes a cultura interpreta equivocadamente na universidade. Ah, é aluno do NAIA, é aluno da Lucélia, como eu sou da área, né? Mas, assim, as linhas de ações desses dois núcleos, né, além dessa assessoria direta, o que a gente teve de inovador nesse sentido? Um contato, a gente tentava iniciativas de formação, lives, oficinas, meet, sensibilização virtual e depois presencial, campanhas educativas de sensibilização para romper com práticas, né, discriminatórias, né, racistas, machistas, que ainda preponderam na universidade, capacitistas. Então, diante dessas problemáticas que a gente ainda vê persistir na universidade, agir nesse sentido em diferentes frentes. E uma bastante inovadora foi atuar junto aos núcleos estruturantes de cada curso, que são os NDEs, ou seja, ir lá para o chão de cada curso, de cada faculdade, debater os temas, transversalizar como eles têm que ser transversalizados. Então, a gente pensa que muita coisa muda nessa cultura universitária se você atua em duas frentes. Esses temas eles têm que ser transversais em dois sentidos. O que se exige das universidades, né, sobre essas políticas de afirmação? É você ter políticas no acesso, que a gente já tem via cotas, né, e processos seletivos específicos, é a permanência, né, desses estudantes que envolve, né, o PNAES, né, a política de assistência estudantil, financiamento, é como a gente pensa formar cada cidadão, cada profissional em licenciatura, em bacharelado, que compreenda os direitos humanos desses diferentes públicos, né? Ou seja, a gente precisa investir numa cultura anticapacitista, antirracista, né? Realmente inclusiva, né? Então, a gente atua nessas frentes, pensa nos currículos dos cursos, como é que contempla de graduação e pós-graduação, e a outra frente é como é que nós acolhemos a permanência desses estudantes com esses perfis, não é? E não somente os estudantes, como é que a gente pensa política de servidores, por exemplo, para a igualdade de gênero, para a questão também étnico-racial, né, da gente contemplar nos cargos de gestão, né, pessoas de diferentes, vamos dizer assim, etnias, né? E também como é que a gente presta apoio especializado aos servidores com deficiência, por exemplo. Né? Então, você tem, por exemplo, um professor com baixa visão e que ele precisa ser garantido as condições de trabalho para ele, né, fluir, né, na sua docência. Então, a gente avalia que mesmo dentro desse contexto de restrição, a gente aumentou o quantitativo de alunos com deficiência
deficiência, não é? E ainda precisa avançar, isso é algo que depende do MEC, que é a contratação de profissionais e especialistas, como, por exemplo, um brailista, um audiodescritor, tradutor e intérprete de Libras concursado com a categoria E, que seria superior, já que ele está no ensino superior. E a gente tem brigado em diferentes frentes, nesses fóruns específicos de gestão de pessoas e na Andifes, que é o Fórum de Reitores, para poder pautar o MEC em relação a essas questões, né, de código de vagas específicas para dar suporte a esses setores, que é interessante é que muitos alunos que foram bolsistas nossos, hoje estão passando no concurso e voltando para as equipes, né, com essa especialidade para estar se dedicando ao núcleo de acessibilidade, por exemplo, ou ao NUAD, fruto dessa experiência. Professor Francisco, um tema muito corrente entre os estudantes é a questão do transporte. Quem estuda no campus, na unidade 3 do campus de Marabá, por exemplo, lá no Cidade Jardim, que é onde fica a reitoria, enfrenta dificuldades porque aquela rota acaba muitas vezes negligenciada pela empresa que opera o transporte coletivo em Marabá atualmente. O que a Unifespa tem feito e quais são as ações para intermediar, talvez junto à prefeitura ou junto à empresa, ou a Unifespa mesmo pensa a respeito do transporte para esses estudantes universitários da unidade 3 e das demais também? Esse é um assunto que já vem sendo discutido desde lá de 2017 com a antiga gestão, né, que veio conversando com a prefeitura para colocar o ônibus interunidade, para que tivesse uma linha que atendesse a própria universidade, né? Foram feitas diversas reuniões, eh, in- inclusive tem uma decisão do Conselho para suspender o ônibus lá em 2017. Não foi suspenso em 2017 porque foi se mantido e a prefeitura não conseguiu resolver o problema. Agora, depois que nós saímos dessa pandemia, né, como eu te falei, o nosso orçamento ele é quase um terço menor do que o orçamento da gestão anterior. Então, assim, nós tivemos a inclusão do restaurante universitário, nós tivemos que financiar ações das bolsas permanência indígena, nós tivemos que financiar diversas outras ações que fazem referência direto ao estudante e à sua segurança alimentar. Então, nós tivemos que fazer escolhas. Se nós tivéssemos recursos suficientes para esse transporte, nós o faríamos. Mas uma coisa que tem que ser, que tem que deixar claro, é que essa é uma obrigação da prefeitura. Então, nós fizemos, através da nossa Secretaria de Infraestrutura, dezenas de reuniões com a Secretaria de Segurança Institucional. Eu tentei por diversas vezes conversar com o prefeito Tião Miranda, ele nunca me recebeu. Um dos dias eu fiz até um vídeo em frente à prefeitura reclamando dessa omissão da prefeitura por conta do atraso dos ônibus. Os ônibus eles estão indo, né? De forma precária, mas os ônibus estão indo. Então, o que é que nós esperamos para o futuro? Nós vamos ter uma eleição municipal agora, e nós estamos pautando os candidatos a prefeito, Chamunzinho, o Disseu, o Tony Cunha, o menino que foi secretário de obras, o Fábio. Fábio, todos eles nós estamos encaminhando documentos, cobrando o posicionamento dele para resolver o problema do transporte, principalmente para as zonas que são pouco assistidas. Não só Cidade Jardim, mas Morada Nova, São Félix e outros núcleos que são pouco assistidos. Ou seja, a nossa cidade tem que ter uma política de mobilidade que atenda não só os nossos estudantes, mas também a população. Haja vista que a população da cidade de Jardim, a cada dia que passa, ela vem crescendo. Com relação aos campi fora de sede, a gente tem acordos com as prefeituras para
o fornecimento. Em algumas delas, como Xinguara, nós pagamos até o combustível através de um acordo de cooperação técnica que nós temos com a prefeitura. A cidade de São Félix, a gente tem feito reuniões com o prefeito, né, que até o acesso estava muito ruim. Nós pedimos para que o prefeito eh, asfaltasse, ele se comprometeu. Nós fomos até Brasília falar com o ministro das cidades para que ele destinasse recursos para as prefeituras, tanto de Xinguara quanto de São Félix, para que fosse feito o asfaltamento da principal via de acesso para a universidade. Porque a universidade, numa cidade, ela é um órgão estruturante, ela forma pessoas, ela melhora a renda, ela melhora o IDH dessa cidade. Então, assim, os prefeitos têm sido parceiros, têm atendido às nossas demandas, mas, como você sabe, algumas prefeituras têm limitação orçamentária e dependem muito de emendas, e dependem muito do governo federal. Em razão dessa restrição, então, não é possível se ter um transporte universitário aqui em Marabá, professor. Não, não é possível por conta da falta de recursos. Seria muito interessante se nós tivéssemos recursos suficientes para isso. Esse recurso nós privilegiamos a segurança alimentar dos nossos estudantes. O nosso restaurante universitário, que foi inaugurado em 2022, nós já servimos mais de 100 mil refeições. Nós atendemos mais de 2.000 estudantes, ou seja, são estudantes que se alimentam e que têm garantida a sua, né, a sua alimentação. Nós queremos ampliar isso para os campos fora de sede. A gente só não conseguiu agora por conta da greve, né, mas os processos já estão bem avançados de restaurantes da cidade fornecerem marmitex para os estudantes dos nossos campi, inclusive na unidade 1 e na unidade 2 aqui em Marabá. Inicialmente, professor Francisco, assim da inauguração do restaurante universitário, houve uma polêmica com relação ao preço que era praticado, né? Foi feito um levantamento que apontou que entre os restaurantes universitários de outras instituições de ensino superior, o da Unifespa era o mais caro, era R$ 12,47, se eu não me engano. Hoje, qual é o valor da refeição no restaurante universitário para quem, por exemplo, não tem direito a não tem cartão, que vai se alimentar ali sem nenhum cadastro prévio? Na verdade, esse valor baixou para R$ 12. E não era o mais caro. Nós temos universidades cujo o valor dessa refeição ele chega até R$ 17, né? Acho que a Universidade Federal de Minas Gerais, salvo o melhor juízo. Mas para te ter ideia, 90% dos nossos estudantes estão dentro da faixa de renda que permite pagar somente R$ 2 no RU. Então, assim, são pouquíssimos os estudantes que pagam o valor cheio, né? Eu pago, a professora paga, os servidores Isso aí, o valor pagam. cheio. Isso. E nós estamos criando agora uma política para destinar orçamento para os alunos da pós-graduação, entendeu? E Para que só eles possam. complementar também, diante de cada problema que surge, a gente tem um espaço, tem implementado um espaço de acolhimento aos filhos, né? Principalmente estudantes, né? Que vão, tem o período letivo, pessoal, os alunos da educação no campo, e inclusive o que que a gente observou, né? Que as mães dividiam a alimentação delas com as crianças. E aí, então, também, dentro da legalidade, né, fizemos uma análise, mais uma vez tomamos uma decisão de dizer assim, olha, vamos também destinar recurso para que a criança seja alimentada à parte, né? Então, ela recebia também, né, ali a sua alimentação, tal como a mãe, para que a mãe não dividisse entre 2, 3 filhos um único prato de refeição. Então, são situações que a gente não previa, mas que elas surgem e que a gente não pode, né, fechar os olhos, né, porque envolve a permanência não só da mãe, mas das crianças, né, que seguem com elas. Diante das restrições orçamentárias, os serviços, uns dos mais impactados, são os de segurança e limpeza da instituição. Como foi contornar a crise, tirar o S da crise e criar uma solução para não se
permitir que a universidade ficasse sem a segurança patrimonial e sem limpeza, que são duas áreas vitais para o funcionamento? Primeiro que nós não demitimos ninguém, mesmo na pandemia, porque a gente sabia que se demitisse um servidor terceirizado, dificilmente ele iria conseguir uma colocação nesse cenário. Então, assim, algumas universidades, várias universidades tomaram como decisão manter a segurança financeira dessas pessoas, né? E não adianta você ter uma universidade, você ter mais prédio, se você não tem uma segurança adequada. Para te ter ideia, antes do cercamento da unidade 3, foi encontrado um corpo n- nos fundos da universidade em posição fetal. A impressão que a polícia teve é que a pessoa foi assassinada naquele local. Um caso fatal também aconteceu na cidade de Santana. Um vigilante nosso foi assassinado em serviço. Tinham dois, se eu não me engano, eram dois vigilantes. Um foi chamado à porta para atender e foi assassinado. Então, assim, se isso aconteceu com um vigilante, imagino que pode acontecer com outras pessoas. Recentemente aconteceu aqui na UEPA que um vigilante levou um Sim, tiro, foi baleado. roubaram a sua arma. Então, assim, a segurança patrimonial, ela é muito relevante na nossa gestão. Então, nós não iremos fragilizar esse ponto, nem muito menos a limpeza. O que nós vamos fazer é brigar, como nós temos brigado como universidade, como conjunto de universidades, para melhorar o nosso orçamento. Há cerca de 3, 4 semanas atrás, a nossa associação se reuniu com o presidente Lula para falar dessas questões orçamentárias. Falou, olha, nós precisamos de aproximadamente 2,5 bilhões para fechar o ano das universidades. Todas as universidades federais não têm como fechar o seu ano fiscal com o custeio que tem hoje. Então, assim, tem universidade como a UFRJ que deve mais de 200 milhões. A Federal do Tocantins, 22 milhões. A nossa finalizou o ano passado com débito de 4 milhões. Vai finalizar 2023 com débito de 10 milhões. Segundo as reuniões que nós tivemos, eu tive 3 reuniões com o ministro, algumas delas a professora Lucélia participou, que foi entregar o nosso plano de consolidação da universidade, que o principal, o eixo 1 desse plano de consolidação é o nosso orçamento de custeio, que é para manter a universidade. O outro é o PNAES, que é o que mantém as bolsas auxílios, né, para a permanência estudantil e parte desse recurso para manter o restaurante universitário. E era esse recurso que mantinha o ônibus, né? E nós só atendemos 27% desses estudantes. Encontrei um ministro aqui no lançamento do Pé de Meia, lá em Belém, a convite do governador e do próprio ministro. Nós fizemos uma pequena reunião numa sala onde estava eu, o ministro e o governador falou: olha, a Unifespa é uma das nossas principais parceiras no programa Forma Pará, que oferece 37 turmas em mais de 30 municípios diferentes. Até o ministro falou: poxa, isso é um excelente programa. Aí eu aproveitei e falei: olha, ministro, é importante o lançamento do Pé de Meia, que vai fazer com que Contemplar. o estudante secundarista permaneça no ensino médio, e isso vai gerar uma quantidade de estudantes aptos a fazer um curso superior. Mas esse Pé de Meia, ele tem que ir para a universidade. E nós já temos o nome, o PNAES. Falou: olha, está sendo votado no Congresso, porque o PNAES ele não é lei ainda, ele é um decreto-lei. Então, começou a discussão, inclusive, nessa semana. O PNAES é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Hoje está em torno de 800 milhões, mas as universidades federais precisam de algo em torno de 3 bilhões para atender 100% dos nossos estudantes. Então, assim, eu espero que num curto, médio espaço de tempo esse assunto seja resolvido.
Essa pergunta eu vou dirigir aos dois. O Brasil hoje vive uma greve no serviço público federal. Isso não apenas quanto às universidades, também outros setores se mobilizam cobrando melhorias do governo atual, do presidente Lula. Hoje a Unifespa está com as aulas paralisadas em razão dessa adesão ao movimento nacional. O que os senhores falam a respeito disso? Vocês concordam com esse movimento grevista? Quais são as principais pautas apresentadas ao governo, no que vocês têm avançado? Olha, a greve é legítima, e é legítima eu vou te dizer por quê. Nos últimos 10 anos, o salário tanto dos técnicos quanto dos professores sofreram uma desvalorização. Dos técnicos chega a quase 40%. Então, o poder aquisitivo de compra dos técnicos diminuiu absurdamente e dos professores também. No ano passado foi feita uma recomposição de quase 10% disso aí, mas isso não foi suficiente. Então, a própria conversa com o presidente Lula que a nossa associação teve, a presidente da nossa associação, a reitora da UNB, Márcia Abrão Moura, falou: presidente, isso tem que ser resolvido, porque senão nós teremos um caos nas universidades federais. No funcionamento, vai atrasar o calendário. Ele falou: olha, eu queria resolver isso ontem, só que 40% do nosso orçamento está na mão do Congresso. E o Congresso não visa ações estruturantes, ele visa atender suas bases. Então, isso é um problema sério que o governo tem enfrentado. Mas eu até discordo do presidente. Eu discordo. Por quê? Porque existem outros recursos que eles poderiam ser canalizados para a melhoria salarial. Tanto que agora, recentemente, ontem, eu acho, ele se posicionou dizendo que vai fazer uma contraproposta para acabar o movimento grevista. E essa tua pergunta é importante até para esclarecimento da sociedade como um todo, né, para enxergar o que que é o movimento grevista de técnicos e professores. A gente vê muitos comentários, né, até de ataques, né, aos servidores, né, infelizmente, e esclarecer que ah, esse déficit de valores salariais, ele é antigo. A pressão que a gente exerce hoje no formato de greve é porque a gente viu no que o ano passado, nos tempos passados, né, alguns anos dessa última gestão federal, como que a greve, como as manifestações que é direito eram tratadas, como os grevistas eram tratados. Então, a oportunidade agora não é que o governo atual é que desencadeou esse cenário. A gente está vendo que a possibilidade de manifestação grevista, que é um direito, e a possibilidade de dialogar e pautar o governo atual, né, que a gente vê nesse momento de greve. Então, é algo histórico, né, de longa data que vem sendo, né, eu que fui da categoria de técnico, sei bem, e da categoria agora de docente. Então, é um movimento legítimo, né, e que a gente, do lugar que a gente está, ali na Andifes, a gente tem feito a pressão ao governo, né, para que não prejudique mais ainda depois que a gente passa pela pandemia, tentando regularizar o calendário. Esse é o principal sofrimento e dilema dos estudantes, né? Então a gente tem tentado sensibilizar os estudantes também para essa situação da greve e a gente prime e deseja, né, que se resolva o mais breve possível e do nosso lugar, enquanto estávamos, né, na reitoria em exercício, realizar essa pressão junto ao governo federal via os canais, né, oficiais de força, que é, por exemplo, a Andifes. Diante desse quadro de restrições orçamentárias, greve no serviço público federal, também há uma discussão muito presente no âmbito da Unifespa, que o senhor professor Francisco tem apresentado isso, já apresentou à Comissão de Desenvolvimento Econômico da região da Câmara Municipal, que é a criação do curso de medicina na Unifespa e também o hospital universitário. Como esses dois projetos, essas duas ideias se ligam? É possível ter Marabá, a Unifespa, um curso de medicina e um hospital universitário para atender na região? É possível, é possível. Essa discussão do curso de medicina, ela começou lá em 2014, quando a antiga gestão assinou um termo de compromisso com o MEC, com a Secretaria de Ensino Superior, que
tinha o interesse de instalar o curso de medicina, tá? Então, nesse período, em 2018, veio a CAMEM. A CAMEM é a comissão que auxilia na implantação dos cursos médicos. Então, vem uma espécie de assessoria que, que dá conselhos, ela não é executiva, ela não aprova, mas ela diz assim, olha, tem que ser Assessora. assim, tem que ser dessa forma. Visitou os hospitais, falou: não, aqui a Unifespa tem plenas condições de receber o curso. Então, naquele momento, em 2018, a Unifespa recebeu do programa Mais Médicos 20 vagas de professores. Recebeu um valor de R$ 3 milhões para construir um prédio. As vagas chegaram, os prédios foram construídos. Mas por decisão da antiga gestão, que levou para o Conselho de Administração dizendo que não tinha condições de criar o curso de medicina naquele momento. Então, eles pegaram aquelas vagas e distribuíram para os outros cursos que precisavam de professores. Vagas que eram destinadas para o curso de medicina. Criaram uma resolução que dizia que quando vierem novas vagas, essas novas vagas iriam para o curso de medicina. Recentemente, nós recebemos 20 vagas. E na conversa com o MEC nos pautou, perguntando onde é que estavam essas vagas e o que é que nós tínhamos feito com os recursos que foram para a construção do prédio. Eu falei, olha, o curso não foi aberto e o prédio está sendo usado para outros cursos. Fomos pautados, olha, então se vocês receberam a vaga, se vocês receberam os recursos e não abriram o curso, de alguma forma o MEC tem que ser ressarcido, ou então vocês abrem o curso, né? Então, assim, foi uma faca no pescoço, eu Um diria, ultimato que o MEC foi. deu. Mas assim, tem se discutido que nós temos a nossa autonomia universitária para que a gente não aceite essas pressões do MEC, mas eu digo o seguinte: se foi assinado lá atrás um termo de compromisso de que iriam abrir o curso de medicina e esse curso não foi aberto, isso foi uma quebra de um acordo. E que isso sobrou para a nossa gestão. Então, eu acho importante abrir um curso de medicina nesta cidade que tem uma relação médico-habitante, uma das mais baixas do Brasil. Com relação ao hospital universitário. O hospital universitário ele foi um movimento encabeçado por vários deputados, como o deputado estadual Disseu, o deputado federal Ayrton Faleiro, o senador Beto Faro, a deputada Dilvana Faro, que colocaram para votação no PPA. E no documento final do PPA, que é o Plano Plurianual do Governo, ele entrou. Então, foi o que nós fizemos? Nós fizemos o projeto foi encaminhado ao MEC, o MEC encaminhou para a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Eu e a professora Lucélia fomos para uma primeira reunião na EBSER para discutir a concepção desse hospital. E eles fizeram uma série de avaliações que nós trouxemos para a nossa equipe, que refez essas questões, fazendo levantamento de dados, de leito, de toda a região. Porque o hospital universitário ele não vai atender só Marabá, ele vai atender uma região inteira, treinar médicos, não só da Unifesp, mas de outros cursos de medicina. E agora, na próxima semana, eu soube, né, que a reitoria vai para uma nova reunião com a EBSER para fazer a avaliação desse projeto que já foi enviado do MEC para a EBSER, com o intuito de que esse projeto entre no futuro PAC que pode ser lançado a partir de 2025. Então, o que falta para criar o curso de medicina em Marabá, professor? O curso de medicina, a tramitação dele já iniciou, né? Então, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão já deu autorização para que nós fizéssemos os trâmites internos para a criação do curso.
a professora Lucélia, que estava presente nesta reunião, que pode falar um pouco mais. Até como pedagoga, eu acompanhei inicialmente e assim, essa provocação de retomar o curso de medicina, inclusive, né, fui eu que fiz assim, sim, tem o registro, né? Comecei a pedir o registro histórico de todos os documentos e a gente sistematizou. E aí eu fui então para uma reunião, fui para a Andifes, aproveitei, agendei uma reunião específica lá no setor do MEC, né, com representante específico do programa Mais Médicos, né, que é responsável por essa condução de criação de cursos de medicina, que é importante falar com a comunidade, com a sociedade, que é um programa com recurso específico à criação do curso de medicina. Então, há a impressão de que vai concorrer com recursos de outros cursos que estão em processo de consolidação, não é? É assim um equívoco. É um programa que vem com recurso específico. Aí, como a gente tinha assegurado no documento 60 vagas e 35 para técnicos, eu fui lá bater na porta da CESU para me reunir, fui recebida, eu e o nosso chefe de gabinete, e aí a gente foi para solicitar mais 20 vagas das 60, né? Para de fato, então, já que as 20 tinham sido usadas, então vamos pedir mais 20 para começar o curso. E lá eles nos disseram: cadê os 20 médicos das primeiras 20 vagas que a gente só libera? As 40, quando vocês nos mostrarem que tem médicos dessas 20 Primeiro vagas. tem que bater a meta para depois dobrar a meta, né? Isso, aí depois a Exatamente. gente compreendeu, então assim, há esse cenário que a gente precisa considerar, que é assim, a gente, na verdade, a gente foi reparar algo que foi tomada decisão lá atrás de uma outra gestão, né? A gente foi, inclusive assim, vamos reparar, além de reparar a situação que a gente se deparou, né? Que eu vivi esse momento, né, de constrangimento, tive que, né, conduzir ali do jeito, não, tudo bem, vamos voltar para casa e tentar retomar isso. Então, a gente foi revisitar, por exemplo, não se tinha, ao contrário do que foi afirmado aqui, um projeto pedagógico, não se tinha. Você tinha um grupo, um coletivo que se dedicou de professores da saúde coletiva, de Belém, da medicina, que vieram e fizeram um esboço, que a gente, né, foi atrás desse documento que estava, né, escaneado, partiu dele, começou a movimentar o próprio IESB, né, que é um instituto específico que tem um curso de saúde coletiva, montamos comissões, fomos seduzindo mesmo, o professor falou, olha, vamos embarcar nesse movimento de construir o projeto pedagógico, de começar a partir do que foi feito, né, reelaborar, né, e também se adequar à legislação mais recente. Fizemos parceria com a Faculdade de Medicina do campus da UFPA de Altamira, né, que os professores, né, também, né, integram os NDEs e a comissão de criação. Isso porque a gente julgou, eles foram um camp como nós, né, com uma realidade muito próxima, e isso foi até uma orientação do reitor eleito agora, que é vice-reitor da UFPA, professor Gilmar, né, que orientou, falou, olha, Lucélia, seria interessante vocês terem essa relação com o campus, com a experiência, né, ali de Altamira, e assim fizemos. E aí esse movimento, né, de professores, de elaborar essa minuta, porque para ir para a discussão do conselho, para a comunidade ampliada, você precisa ter pelo menos uma minuta. Então, o que foi feito nessa primeira reunião foi, então, olha, não vamos debater ainda o PPC, vamos inaugurar, abrir as portas do debate. Então, o debate ele está só começando, mas a gente não pode parar. Quem entende da área da saúde, da medicina, vai É estar que tem elaborando, que. já tem Exatamente. uma minuta, houve a visita da CAMEM, e eles analisaram o projeto pedagógico e disseram assim, e a ideia de dizer, olha, vai criar o curso condicionado, já existiu o hospital, o hospital universitário? Não, gente. Há coisas que são a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, o que que essa CAMEM fez aqui? Visitou diferentes espaços que serviriam de campo de estágio. É precário ainda em Marabá? É precário. Por isso que a gente precisa do hospital universitário, que é muito dinheiro, é muito gasto, é muita dor de Por cabeça, falar nisso, professor, ainda falta quanto para a gente poder ter o hospital universitário aqui em Marabá? Olha, Em números. esse tempo ele depende muito da construção política, porque para entrar no PAC tem que ser feito uma construção política. Construção política é essa que nós estamos fazendo. Mas, assim, para 2025, tem-se a possibilidade do lançamento de um novo PAC na área da saúde, e nós queremos que o nosso hospital universitário Seja contemplado. entre, seja contemplado com recursos para a gente iniciar
essa obra. Acho que complementando um pouco do que a professora Lucélia acabou de falar, foram criadas 4 universidades em 5 de junho de 2013. A Federal do Sul da Bahia, a Federal do Oeste da Bahia, a Federal do Cariri e a Unifesp. Destas, apenas a Unifesp não tem curso de medicina e 2 delas já têm hospital universitário. E foi o mesmo movimento, né? 2018 liberou, né? Então, e eu queria assim ainda que é importante destacar com a presença da CAMEM aqui, eles avaliaram, por exemplo, que os cursos, né, de medicina, tanto as particulares, né, existentes, não tinham uma identidade da saúde indígena. E foi até uma orientação, então a gente está em processo de reformular o projeto nesse sentido, porque também é um campo importantíssimo na nossa região de estágio, né, e de formação para os nossos, né, futuros médicos desse curso de medicina, né, com essa identificação que é próprio, né, da nossa regionalidade, que é a população indígena. Eu tomei conhecimento que, a partir da criação do curso de medicina, a forma de ingresso não vai ser pelo sistema unificado, que é o SISU, que é utilizado para os demais cursos da instituição. Por que essa decisão de fazer um processo seletivo diferente para a medicina e não utilizar a forma de ingresso que é o padrão da instituição? Olha só, imagine só. Nós temos curso de medicina aqui em Marabá que mais de 95% das pessoas não são nem do estado do Pará. Qual o principal objetivo do nosso curso? É aumentar o número de médicos da região. Então, isso a própria CAMEM nos incentivou a criar modelos, formas de entrada que priorizem a regionalidade. Mas isso não está definido. Isso quem vai definir serão os nossos conselhos superiores. E nós vamos criar argumentos para convencer os nossos conselhos superiores que é importante que os nossos munícipes da área de atuação da Unifespa sejam privilegiados nessas vagas. E outra questão é que, quando se fala outras formas de acesso, ela não é única e exclusiva. Tem universidade, por exemplo, que 60% é via, né, o Enem, a prova do Enem, SISU, e o outro percentil são processos seletivos, que isso é muito específico realizado. Então, isso é decisão das universidades, né, de ter até a coexistência entre um e outro. Mas a justificativa, né, como o professor expressa, ela é também dessa valorização, né, e da fixação que é importante para a região. Nós chegamos ao fim de mais um Cidade Atual Podcast. O tempo ele é um pouco exíguo, vai passando o tempo muito rapidamente, mas eu quero novamente agradecer aos senhores pela participação aqui no nosso podcast. Nós acreditamos que contribuímos com esse debate democrático para falar sobre educação, para falar sobre processo eleitoral numa instituição que é uma das mais relevantes da região, a Unifespa, que tem formado tantos profissionais para a nossa região, que, aliás, tem um orçamento maior que muitas prefeituras do estado do Pará. E, professor Francisco, professora Lucélia, vou destinar aqui um tempo para vocês fazerem suas considerações finais para a nossa audiência. Pode começar pela senhora, professora Lucélia, as mulheres primeiro. Obrigada, né? Gostaria de falar, assim, especialmente para a nossa comunidade universitária, nossa categoria docente, né? Nossa categoria de técnicos, e especialmente os discentes, né? Que a gente tem, é uma gestão que prima pela transparência, pela verdade, pela possibilidade de acesso à informação. Então, está disponíveis nos nossos sites oficiais o que foi feito, né, até então. Dizer que a gente tem um projeto, sim, de universidade, que os discentes são a razão de ser da existência da universidade, que a gente busca fortalecer muitas ações exitosas que tivemos, suplantar outras, né, que não deram muito certo, especialmente com a devolutivas dos nossos próprios estudantes, né, que vamos manter esses espaços de escuta dos coletivos, né, da representatividade através dos CEAs, das atléticas, né, alunos individualmente que nos procuram também, né, então a gente sempre teve esse canal aberto e vamos manter, e esperamos contar com o apoio de vocês, né, nessa campanha, né, nesse momento eleitoral, que vocês possam dar mais um voto de confiança no professor Francisco e em mim, votando na chapa 2. Professor Francisco, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite que foi feito aqui ao Portal Cidade Atual, né? E dizer para a nossa comunidade acadêmica
que nós, nesses 3 anos, aprendemos, acertamos, erramos, mas sempre no intuito de fazer a coisa certa. Nós estamos colocando o nosso nome novamente à apreciação da comunidade acadêmica, por entender que nós construímos um projeto, sim, de universidade. Um projeto de universidade que é inclusiva, que é participativa e que é socialmente referenciada, né? Que é uma universidade que, de certa forma, estrutura a sociedade desta região com tantos problemas. Uma região com um índice de desenvolvimento humano muito baixo e que nós já formamos milhares de pessoas que fazem a diferença nessa região. Para que vocês tenham ideia, né, de cada estudante custa em média R$ 25.000. Quando esse estudante se forma, num primeiro ano, ele já dobra esse valor que ele recebe para a economia. Quer dizer, R$ 1 investido, R$ 2 volta. Para algumas regiões, para alguns cursos, isso é até muito maior. Mas dizer assim, que nós estamos construindo uma universidade que seja a cara desta região, uma universidade para que todos, todas e todos participem dela. Ela sempre estará de portas abertas e todas as nossas decisões, elas são transparentes. Os nossos sites, os recursos que nós recebemos, o salário que o professor recebe, a bolsa que o aluno recebe, o investimento que é feito em segurança, o investimento que é feito em manutenção, tudo é transparente, tudo está no nosso portal. A gente utiliza o BI, né, que é o Business Intelligence, que são planilhas dinâmicas, e que você, cidadão, cidadã, que quiser olhar as informações que estão lá, é de fácil acesso. Então, eu finalizo aqui agradecendo a minha vice-reitora por ter aceitado esse desafio de se candidatar junto comigo, e nós estamos juntos nessa. Então, eu peço voto na Chapa 2 para mais 4 anos. Se você aí permanece na conversa, é sinal de que foi proveitosa, então nós queremos agradecer pela sua audiência em mais uma semana aqui no Cidade Atual Podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite a oportunidade, inscreva-se aqui no Cidade Atual Podcast para não perder as próximas atualizações e ative o sininho de notificações para você ser notificado logo que o conteúdo for exibido. Muito obrigado mais uma vez também à nossa equipe aqui, cuidando do nosso podcast, a equipe do William Marketing, o Sávio operando, o Igor Leite. Na verdade, na semana que vem, terça-feira, hoje é quinta, nós voltamos com mais um episódio do Cidade Atual Podcast. Nosso forte abraço e até lá.